Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, Canal 8, SBT. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que nos prestigia todos os dias aqui, né? Você de Rio Branco, nossa capital, você do interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Alegre, Capixaba, Plácido de Castro, parte de Sena Madureira, todo mundo ligado na melhor, né? Nesses municípios, você nos assiste diretamente pelo Canal 8 SBT. Nos demais municípios acrianos, você nos prestigia pela NET HD TV, Canal 15, ou pela Rede Mundial de Computadores, a internet, através do portal riobranco.net, que é o nosso portal oficial. Ok? Nós temos aqui o apoio da Purifique, o melhor da água alcalina para você. A verdadeira água mineral, de fato. Mineralizada, purificada e magnetizada. Funciona em frente ao INCRA, na Rua Santo Inês, bairro Aviário, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6 da tarde, sem intervalo para o almoço, e aos sábados, das 8 da manhã, preste bem atenção ao horário para você não perder nenhum lance, das 8 da manhã até às 12 horas. Não vai chegar lá depois das 12, sábado, que dificilmente você vai ser atendido, ok? Muito bem. Temos também o apoio da Nilmag, que representa no Acre os produtos Confortimag, entre os quais colchões magnéticos, travesseiros, cadeiras, como esta aqui, e almofadas. Como você viu, são duas empresas que trabalham, claro, para o seu bem-estar, para a sua saúde, sua qualidade de vida. Ok? Além, é claro, do Supermercados Araújo, que está a sortear 4 prêmios, 4 carros, 3 Argos, né? Fiat e um Amarok no início de dezembro. 2 Argos já saíram, né? O primeiro foi para o Mauro, na semana passada. Anteontem foi a dona Aline que teve o prazer de levar um carro 0 km para passar o Natal, o Ano Novo, aí de carro novo, né? Muito bem. O assunto agora é engenharia. Eu tenho o prazer de conversar com o engenheiro civil Anderson Martins. Ele é acreano, formou-se aqui, estudou no Rio de Janeiro, esteve também em São Paulo. No Rio de Janeiro fez uma especialização, fez um mestrado. Morou em São Paulo e representa o IBAP São Paulo. Daqui a pouco a gente vai explicar o que é o IBAP. Instituto, vou explicar logo, né? Instituto Brasileiro de Avaliações Periciais. E nós vamos falar sobre 3 assuntos básicos, né, doutor? Isso. Primeiro vamos falar sobre a primeira Assembleia Geral que acontece dia 24, depois de amanhã. Depois nós vamos falar sobre o workshop que acontece no dia 29. E por último, um curso que ele vai ministrar aqui a partir de janeiro, para quem quer realmente entrar nesse mercado. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Como é que é? Acreano, formado no Acre, preparou-se, qualificou-se ainda melhor no Rio de Janeiro, sim, morou em São Paulo e representa um instituto lá de São Paulo. Isso, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de São Paulo. E também aqui do Acre, né, que nós estamos reativando o nosso IBAP estadual. Tive o prazer de me formar na Universidade Federal do Acre, né, e depois estudei o mestrado na UF, que é a Universidade Federal Fluminense, e em São Paulo contribuí ali com o CREA de São Paulo e com o IBAP de São Paulo também. A nossa universidade, assim como outras menores, sempre enfrentou muitas dificuldades, mas alguns cursos sempre se destacaram. Engenharia e Direito são 2 cursos que a gente pode destacar. Embora a engenharia tenha vindo depois, né, do curso de Direito, sim, mas quem passou por lá se qualificou e está no mercado. Isso é uma prova de que tinha qualidade, aliás. Tem qualidade. Tem, né? Qualidade. Vamos falar então, dia 24, vai acontecer então a primeira Assembleia Geral. O senhor está aí com a missão de reativar o IBAP aqui do Acre? Aqui do Acre. Nós temos uma comissão, né? Aí temos o Caetano, que já foi presidente do IBAP, o Gleiton, que é um engenheiro daqui também. Nós somos da mesma turma, inclusive. Que bom, né? Havendo um reencontro aí. E assumiu esses 2 anos, mas estava meio desativado. E agora, no dia 24, a gente retoma a ativação do IBAP, aqui do Acre, e já com essa equipe aí, com a primeira assembleia, já vamos marcar a eleição, e nós vamos lançar para 2018 8 cursos promovidos pelo IBAP do Acre. Olha aí, ó. Então, dia 24 vai ser na sexta-feira? Sexta-feira. Às 4 da tarde? Às 4 lá na Procuradoria-Geral? Do Estado, lá na PGE, né? Vamos ter um mini curso até às 16h30. Também lá na Procuradoria? Também na Procuradoria, em seguida a Assembleia. Profissionais de engenharia e de arquitetura também podem fazer parte do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. Os gestores não? Não, do IBAP não. Tá. Dos gestores é outro momento. Tá, entendi. A gente vai chegar lá já já. Qual é a expectativa de vocês? Aliás, isso trouxe algum prejuízo? A reativação do IBAP
que significa o que para o mercado imobiliário, para o Acre, a economia acreana de um modo geral? Então, a reativação do IBAP, agregar esses profissionais da engenharia e da arquitetura, além de ser um nicho de mercado para os profissionais, mas é muito mais uma resposta à sociedade, não é? De organização, de credibilidade. Existem muitas demandas judiciais envolvendo as várias áreas da engenharia e da arquitetura, e isso precisa ser bem trabalhado com muita responsabilidade ética, né, e muito estudo para até ajudar os nossos magistrados na tomada de decisão. Ou seja, a decisão acertada dos magistrados vai depender de uma avaliação, do mercado da engenharia. Que pode ser uma avaliação de um imóvel em termos de valores, né, quanto uma questão mesmo pericial de algum problema ou vício construtivo, por exemplo. Que vai combinar depois com o melhor ou menor valor, maior ou menor valor. Legal. E só a engenharia é capaz de fazer isso. Isso, Tem um conhecimento. Conhecimento estrutural, né, de instalações, de sistemas. Como é que você está vendo a movimentação do pessoal, tanto a turma da engenharia quanto da arquitetura? Tem sido procurado. O nosso instituto, muitas pessoas têm mandado mensagens procurado porque estão percebendo que existe essa demanda. E é uma demanda crescente no Brasil todo. Nos países de primeiro mundo isso já acontece corriqueiramente, não é? Mas agora aqui no Brasil existem leis, normas que estão aí para serem aprovadas ainda esse ano e que a partir de 2018 serão cobradas, serão exigidas. A presidente do CREA, Carminda Pinheiro, o senhor conhece? Isso. Ela é candidata à reeleição, inclusive. Ela, desde a gestão do Amarildo, coincidência ou não, o sobrenome Pinheiro também, sim, eles iniciaram um programa de reestruturação da instituição e valorização da categoria. Isso ajuda nesse processo, né? Fortalece, né? Demais. É tanto que o tema de inspeção predial, na verdade, nesse ano de 2017, não foi o nosso IBAP do Acre que fomentou. Apoiou, mas quem fomentou foi o CREA. O CREA que está encabeçando aí na pessoa da Carminda, não é? Nós temos um workshop agora semana que vem, por exemplo, e temos curso de inspeção predial para janeiro, então tudo isso é uma movimentação que está vindo do CREA. E assim, o IBAP, né, o nosso instituto também está muito contente com isso, pelo apoio que o CREA tem dado. Legal. Esse workshop do dia 29, os gestores estão convidados também. Estão convidados. Gestores, engenheiros e o pessoal do CAL, né? Também, arquitetura da arquitetura. E os urbanistas também. Isso. Esse workshop ele é sobre inspeção predial, né? Nós temos aí uma preocupação com a questão do prédio, porque assim, tem uma cultura no nosso país, e também no nosso estado, que uma obra construiu, ela tem que durar para sempre. Não é bem assim. Não é bem assim. Você imagina uma pessoa aí que chega nos seus 40 anos de idade, não vai fazer um check-up. Então, nós falamos hoje sobre check-up da edificação. Não atrapalhando, só para a gente não perder nenhum lance certo. aí. Não perca o seu raciocínio, okay. Só abrindo um parêntese. Normalmente, estamos falando de um prédio residencial, tudo é um prédio. Certo. Né? Qual seria o tempo ideal para se fazer uma perícia, uma avaliação? Então, no caso, não seria uma perícia. A nossa proposta da inspeção não é uma proposta pericial. É uma proposta de colaboração, de consulta. Entendi. Né? Então, o ideal são 5 anos. 5 anos, 5 e 5 porque anos. nós temos que verificar os sistemas construtivos em uso. Então, eu preciso dar um tempo de uso para poder verificar se atende. Comportamento aliar, questão das instalações hidráulicas, elétricas e por aí estrutura. Isso, eu acredito que depende da região também. Ontem eu estive numa empresa aqui, uma grande empresa, empreendedora aí que tem crescido aí no mercado. E eles lançaram um prédio aí muito bonito e agora estão fazendo novos lançamentos.
E conversando com eles, falaram assim, nós temos procurado cuidar de todos os sistemas. Aí eu até brinquei com eles, falei assim, olha, eu só vou saber se o sistema de vocês realmente está atendendo o que a sociedade quer daqui 5 anos, quando a gente for testar todos os sistemas. Né? Aí sim, né? Não adianta ele falar que ele é suspeito para falar. Mas assim, ó, sem fazer nenhuma crítica a quem está aí ou quem passou recentemente, certo, e sem levantar a moral do que fizeram no passado, mas a gente vê na questão dos conjuntos residenciais, por exemplo. A maioria dos conjuntos construídos há alguns anos, 30, 40 anos, nos dão uma resposta positiva ainda. Ao passo que os que estão sendo construídos aí, por um motivo ou outro, apresentam vários problemas, inclusive problemas estruturais, aliás, infraestrutura, as próprias vias, enfim. Complicada a situação. Esse é o ponto central do nosso debate. Foi por isso que surgiu essa questão da inspeção predial. O IBAP de São Paulo ele vem discutindo isso há 20 anos. Só agora que a sociedade e os órgãos controladores estão, de fato, abraçando a causa. Mas, por exemplo, nós temos falado em nossos trabalhos, em palestra, eu dei agora uma palestra no Congresso Brasileiro, lá em Foz do Iguaçu. E o tema que eu falei foi justamente isso, a perca precoce de desempenho. Quer dizer, tem prédios que nem foram entregues no ato para poder receber o termo de habite-se, e a gente já encontrou patologias precoces, quer dizer, nem nasceu o prédio e já está Nós temos aqui 2 exemplos. Me perdoe os donos, até porque já amargaram o prejuízo mesmo. Sim. Acho que ninguém faz isso porque quer, né? Não faz. Não culpo os donos, mas eu culpo a equipe, né? Que é responsável pela... Na Getúlio Vargas, na Cidade do Juventus, tem um prédio que foi condenado antes mesmo de começar a ser usado. Lá na frente, na Rocha Viana, quase ali no trevo do conjunto Xavier Maia, não, do Alberto Senna, tem um prédio também, inclusive financiado pela Caixa. Uhum. Ele foi condenado antes de ser totalmente ocupado. Prejuízo para quem construiu, né? Prejuízo. Então, por isso que a inspeção predial, ainda bem que ela vem para... Ninguém morreu, não, nem o pessoal da obra, nem os moradores, ainda bem. Ainda bem que identificaram antes da... Por isso que é importante a participação dos profissionais qualificados. Né? E aí, por exemplo, nós já temos 20 anos aí de história, né? Com essa preocupação. Isso. Você imagina se aqueles prédios do Rio de Janeiro que caíram, o prédio Liberdade, o formato dele não era um retângulo do prédio. Aí nós temos que fazer o que nós chamamos de anamnese, que é estudar a história predial. Ali culparam, inclusive, os profissionais da engenharia. Não tinha nada a ver, porque o prédio, depois uma reportagem mostrou, por isso que é bom um jornalismo minimamente isento, imparcial, o prédio foi totalmente modificado internamente e sem autorização, sem uma avaliação de quem de fato pode fazer. Internamente e externamente. Exatamente. Ele era todo escalonado o prédio. Na parte escalonada, eles completaram com estrutura, quer dizer, teve uma sobrecarga, mas aí também hoje já entra uma outra questão. Em 2014 agora foi aprovado a lei, a norma de reforma da ABNT. E os magistrados vão utilizar muito as normas de engenharia para fundamentar suas teses jurídicas. Entendi. Né? E aí, no laudo de reforma, toda reforma tem que ter um laudo, é obrigatório. Entendeu? Então, hoje, ninguém pode fazer mais uma reforma se não tiver um laudo. E aí, se o síndico não cobrar isso, ele vai responder também até criminalmente por aquela reforma pode que brigar aconteceu. Com vidas, né? E nem com o próprio prejuízo. Né? Então ele sofreu reformas internas e externas, ou seja, internamente eles queriam adaptar novos espaços e externamente acho que tentaram até dar uma visão mais bonita e tal, do que adiantou. Né? Aí o que nós queremos fazer, nós queremos entrar nos prédios, já que não existe essa, para poder fazer justamente uma parte administrativa e técnica, que é o quê? Verificar o que mudaram lá dentro. E o objetivo não é condenar as pessoas que mudaram, mas o objetivo é, olha,
apresenta risco, vamos corrigir logo antes que antes que aconteça. aconteça. Então, o objetivo da inspeção predial não é judicial, é o quê? É uma assessoria para ajudar os síndicos a reforçar, evitar o pior. A corrigir antes que aconteça o pior. No caso aqui, no centro da cidade, por exemplo, aquele prédio da Câmara, Certo. antigo, construído nos anos 60. Depois, é por isso que algumas pessoas, sem nenhum fundamento, começam a falar o que não devem. E o engenheiro que fez esse prédio devia estar envergonhado. Sabe o que aconteceu? Problema lá na cobertura, a ventania, quebraram por lá, acho que é um ladrão tentando roubar, quebrou a telha, ninguém percebeu, começou a gotejar. Daí a pouco não era mais goteira, não, era água mesmo. Infiltrou, comprometeu inclusive a primeira coluna. Sim. Você quer o quê? Sim. Aí botar a culpa no engenheiro? Aí não pode. Faltou a avaliação. Aí sabe o que a gente fala? A manutenção. Manutenção. Né, teve uma situação externa, mas aí o gestor do prédio, ele tem que corrigir isso da manutenção. Por isso que nesse encontro da semana que vem, nós estamos chamando os síndicos e os gestores públicos, porque também os gestores, com a nova lei, vão responder pelos perigos prediais. Legal. Conversei aqui com o engenheiro civil Anderson Martins, representante do IBAP São Paulo, mas vai ajudar a reativar o IBAP Acre também. Isso, estamos aí. Falamos sobre os 3 assuntos básicos. A primeira Assembleia Geral dia 24, dia 29 workshop, e em janeiro um curso. O senhor vai participar também desse curso? Sim, eu vou ministrar o curso para formar inspetores prediais. Então Legal. eu já convido os engenheiros arquitetos. São 20 horas de curso. Importante. Um prazer. Um prazer, querido. Sucesso aí, parabéns. Obrigado. Tá? Depois do intervalo eu volto com outra entrevista não menos importante para você, né, meu amigo Adelson Moura? Até já.